Olá, boa noite! Está começando o podcast Saber Viver. Hoje, estreando mais um produto aí de qualidade de vida, saúde, comportamento, bem-estar, histórias e mais histórias de sucesso. Recebendo hoje Simone Rocha, está estreando conosco aqui no podcast, uma grande empreendedora, empresária, mãe, mulher, esposa. Gente, multitarefas, né, Simone? A gente tenta, né? Boa noite, bem-vinda, viu, muito obrigada ao nosso pelo podcast. convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E estamos agora também com Isabela Amorim, aqui do meu lado, e vai estar conosco nos próximos podcasts aí também, principalmente quando a história for assim, ó, de empreendedorismo. Olá, boa noite. Hoje promete essa história, não é, Mel? Promete, viu, Isabela? Você ainda não conhece como eu, mas eu tenho certeza que você vai ficar impactada. Com certeza. Se foi escolhida é porque é especial, não é assim? Com certeza. Gente, afinal de contas, são mais de 1.600 entrevistas nesses 4 anos. E fica aquele gostinho de quero mais, né? De querer saber mais a história de cada um que passou ali dentro comigo. Por isso, toda terça-feira, às 19h30, vocês acompanham agora podcast Saber Viver. Ó, já clica aqui nesse QR Code que tá aparecendo na tela, vai mandando as suas mensagens, tá bom? Que a gente vai juntinho com vocês, destrinchando, compartilhando informação e, claro, sabendo mais de cada entrevistado. Conta pra gente aí, se apresenta, na verdade, pro nosso público aí. Então, meu nome é Simone Rocha, eu sou empresária, tenho um espaço de beleza, tenho 35 anos, sou mãe de 4 filhos e tenho muita história para contar. Começa então, conta pra gente como que tudo começou, porque hoje você tem um espaço maravilhoso, assim, eu sou suspeita para falar, Isabela, aliás, você tem que ir lá, viu? Tem que fazer a visita pro espaço da Simone. Você vai adorar. Pois é, conta pra gente como é que essa história de empreender, como que surgiu isso na sua vida? Então, é uma história muito engraçada, eu falo que a profissão, ela me escolheu. E quando eu falo isso, vou voltar lá atrás para vocês entenderem um pouquinho da minha história e que eu acho que muita gente, às vezes, nesse momento, passa pelo mesmo cenário que eu passei. E é importante, né, a gente compartilhar, porque quando eu falo que a profissão me escolheu, eu estava no momento que eu estava em casa, totalmente 100% cuidando dos meus filhos, cuidando da casa. E, gente, eu me sentia totalmente incompleta no meu lado profissional. Então, eu me senti realizada em todas as partes, né, da minha vida, mas profissionalmente, aquilo ali me dava um vazio por dentro que eu falava, isso está errado. Eu vim da área da beleza, porém, na parte de vestuário, eu gerenciava, não sei se vocês conhecem, né, a marca Sibéria, eu gerenciava uma equipe de 14 pessoas e, de repente, você se vê em casa, na verdade, foi uma escolha também, para cuidar dos filhos, chegou um momento que isso conflitou muito comigo. Mas aí você já estava com os 4 filhos nesse momento ou ainda não? Olha, não, eu não estava com os 4, eu estava com 2. E aí eu parei para ser, né, essa questão de maternidade, porque a gente se cobra muito. Às vezes, quando você sai, eu era gerente, então eu saía 10 horas da manhã, muitas das vezes eu chegava meia-noite em casa. Já cheguei a dormir na loja, né, porque a responsabilidade era toda minha. Então, por um tempo, eu fui muito cobrada, até mesmo em questão família, por estar deixando os meus filhos para poder trabalhar. Então, naquele momento, foi a melhor opção eu estar em casa. Enfim, fui ajudar meu marido na empresa dele. Não tenho formação administrativa, eu fazia o que eu podia para poder ajudar, né? Até mesmo para poupar um funcionário. E aí tinha um escritório na minha casa. Então, o que eu era? Eu era mãe, cuidava da casa, descia para o escritório, resolvia alguma coisa no escritório, voltava de novo. Totalmente multi, né? Multi, no final, você não faz nada com qualidade, né? Porque eu fiz para poder ajudar, mas não era aquilo que eu amava. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa, você tem que colocar amor. Né? Quando você coloca amor, é natural que as coisas fluam, né? De uma maneira correta. E aí, eu me lembro muito, gente, eu falo isso e é muito engraçado que eu escutava por várias vezes, eu já te contei essa história, chorando na janela da minha casa, sozinha à noite, todo mundo dormindo. E aí tinha uma música que mexia muito comigo, que é a música da Sandy, Quase 30. Que ela fala assim, tenho sonhos de adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Era o que eu me sentia. Próximo dos 30 anos,
Ao mesmo tempo, eu imaginava que eu era jovem, eu tinha isso dentro de mim, mas eu era velha ao mesmo tempo para correr atrás, né? Para começar. O começo é muito difícil. O recomeço, na verdade, é muito difícil. Transição de carreira, né, Simone? E aí, como que surgiu essa parte unhas na minha vida? Eu já usava alongamento há mais ou menos uns 5 anos, com uma pessoa muito querida, que é a Paty. Eu tenho ela até hoje como amiga. E naquele momento estava ficando muito difícil para mim conciliar todas as coisas e ter esse tempo para mim, né, de ir lá fazer as unhas. Eu resolvi eu mesma fazer. Então, assim, estava ali dentro de casa. Eu falei, gente, isso é muito tranquilo. Vou comprar o material e vou fazer. Oh, meu Deus. Simples assim. Mulher maravilha. Simples assim. Só que a prática é totalmente diferente da teoria. Sim. E aí eu comecei a fazer aquilo ali e era muito difícil, o nível de dificuldade era muito. O que eu achava que era fácil era difícil demais. E eu conversei com uma amiga minha e eu falei que deixa eu treinar em você. Porque a habilidade, né, pra gente fazer, né, na gente mesma é muito mais difícil. Ela não pode, e aí eu comecei a fazer na minha amiga. E aí é muito engraçado que ela chegava no portão, a unha caía, chegava em casa, a unha caía. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O produto é até então nada profissional. Eu dentro de casa, pra fazer as minhas próprias unhas. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu sou muito curiosa, e eu comecei a ter curiosidade pra entender o que estava acontecendo. A Paty usava as mesmas coisas em mim, fazia o mesmo processo e não caía, né? Tanto que eu fui cliente dela há 5 anos. E aí eu comecei a estudar. Comprei um curso online de primeiro, assim, para poder entender sobre produtos, eu queria entender o que estava acontecendo, o que cada produto fazia. E aí eu comecei a gostar daquilo ali. Passou-se o tempo, eu ainda com esses conflitos internos, o que eu vou fazer da minha vida profissional. Eu vi nisso uma possibilidade de atender em casa. Até então já dominava, já estava dominando a técnica. Isso tem quanto tempo, Simone? Isso tem 5 anos atrás. 5 anos. Isso tem uns 5 anos atrás. Dominando essa técnica. E eu pensei que poderia ser algo rentável para mim. Em casa, aí a minha cabeça. Vou estar em casa, cuidando dos meus filhos, fazendo aula no escritório. Falei, que isso? Tipo, tudo eu vou conseguir fazer tudo. Porque no escritório eu não tinha remuneração. Eu fazia para poder ajudar. Só que, ao mesmo tempo, essa dependência financeira, isso mexia muito comigo. Sim. Então, eu falei, a questão das unhas é para eu conseguir fazer um dinheiro. E aí, eu comecei a gostar, de verdade, é onde eu falo que me escolheu. Eu comecei a ter amor por aquilo ali. Só que, desde o início, eu sempre tive um pensamento muito macro, assim, sabe? Eu estava em casa, poderia ser uma possibilidade de ganho. Eu comecei a atender numa salinha pequenininha na minha casa. A gente fez uma reforma, assim, muito simples, mas era um ambiente que dava ali um aconchego para poder atender. Sim. E nesse momento que eu comecei a atender, eu falei, gente, tá errado. Porque é minha casa. Entre e sai de pessoas que eu não conheço. Sim. Ao mesmo tempo, eu ficava com muito receio de divulgar e, né, sem saber quem iria, se era isso mesmo que eu queria profissionalmente para me portar perante as pessoas. E aí, nesse momento de conflito, se eu faço ou não faço aquilo, eu engravidei. Aí do Então, terceiro assim, filho. Então, assim, só que não era nada ainda profissional. Era aquela coisa, tô começando, vou tentar. Então, assim, não tinha divulgado para ninguém ainda. Era uma coisa eram as pessoas muito próximas de mim que sabiam disso. E aí, nesse momento, eu falei, gente, eu vou ter que parar tudo, porque engravidei. Por isso que eu falo que tem 5 anos, minha filha fazia 5 anos. Nesse momento da gestação, realmente eu parei com os meus estudos, com o que eu estava pretendendo ali com as unhas. Tive uma gestação bem complicada, o qual precisou de eu ficar de 4 meses de gestação até eu ganhar de repouso em cima de uma cama, morando na casa da minha mãe. Então, minha vida virou assim, de pernas pro ar. E aí, depois que essa parte passou, eu tive uma fase muito dolorosa de depressão pós-parto, que é uma coisa que eu também não acreditava. Eu falava, gente, isso é frescura. Mas quando você vive... Exatamente. É outra coisa. Hoje eu respeito demais isso e levo isso muito a sério, né? Porque eu passei por isso. E aí, depois que passou, minha vida foi voltando aos poucos ao normal. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Daí, eu já tinha conversado com meu marido que nós decidimos, né, que não daria mais para eu poder ajudar no escritório, porque eu não estaria sendo 100% em nada.
E aí começou novamente eu me entregar a essa questão mesmo, unhas, porque até então era só unhas, e a divulgar. Então, aos pouquinhos, as pessoas foram me conhecendo, assim, aos pouquinhos mesmo. Eu falo que meu medo de divulgar e de certas pessoas, né, ter acesso direto à minha casa, me travou um pouquinho nesse começo. Ah, porque até então você estava ainda trabalhando em casa. Em casa. Em casa. Eu fiquei em casa. E aí é muito legal que eu participei de um evento, onde foi uma virada de chave para mim. Esse evento, eu fui para o evento de São Paulo, que chama DSP, Desperte Seu Poder. E quando eu voltei, e quando eu estava nesse evento, na verdade eu fui achando que era assim, um evento empresarial, que eu ia voltar master no negócio, e chegou lá, não era nada disso. Era um evento que primeiro tratava os seus problemas internos, para depois você conseguir externar as coisas. Então, foram 3 dias muito intensos, que eu revivi emoções, assim, desde quando eu era pequena até aquela fase atual, e entendi o porquê de muita coisa que estava acontecendo, o porquê que eu estava passando aquele momento, e daquele momento para frente, eu tinha a decisão de fazer diferente. Então, o que foi, assim, crucial para mim quando eu falo uma virada de chave? É você aceitar a sua história. Então, eu aceitei a minha história. Eu sou mãe, eu estou em casa, esse é o cenário que eu vivo hoje, porém, não é o que eu quero mais. Sim. Quando eu voltei... E você deu essa virada de chave, porque você usou realmente o poder mental de falar, mental. De me ver nessa situação. Sim. Porque muitas das vezes, quando a gente está envolvido dentro do contexto, a gente não observa isso, né, Sim. Simone? Aliás, muitas das vezes não, a maioria. A maioria das vezes. A gente não observa isso. Então, quando você tem uma pessoa que faz você observar isso, é muito interessante, porque você sai dessa bolha e você começa a enxergar ali dentro e fala, o que eu tô fazendo? E diferente do que as Exatamente. pessoas pensam, a gente reconhecer onde a gente está é mais importante do que aonde você quer chegar, porque senão você não sai do lugar, E né? até mais difícil Exatamente. também, porque as Sim. pessoas não aceitam que estão erradas. Porque se Exatamente. reconhecer, né, eu não quero mais, até aqui aconteceu, mas daqui pra frente eu não quero, eu preciso mudar, Fato. dá um choque assim, né? Sim, e teve uma frase nesse evento que mexeu muito comigo, que eles falaram assim... imagina uma criança, né, na sua frente, você projetando essa criança, e essa criança é você. E o que essa criança, hoje, olhando para você, sentiria? Será que ela sentiria orgulho do que você fez com a história dela? Então, assim, eu arrepio de falar isso, porque isso mexeu muito comigo. E é o que eu levo para minha vida, e eu saí de lá falando assim, essa criança vai ter orgulho, né, dessa responsabilidade que eu carreguei. Então, isso mexeu muito comigo. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu não tinha, gente, de verdade, 5 clientes fixas. Isso serve muito para as meninas que estão começando agora, porque Sim. eu acho que a ousadia é muito importante. Sim, sim. Né? Eu não tinha 5 clientes fixas e eu falei, dentro da minha... Não é essa história que eu quero escrever, a partir de então eu vou escrever a minha história. E eu fui procurar uma sala comercial. Pensa na ousadia, eu não tinha condição financeira para aquilo. Eu não tinha cliente para aquilo. Sensacional. Eu já vivi essa experiência também dessa projeção num evento presencial e realmente tira a gente da zona de conforto. Tira. Totalmente da zona de conforto. E aí você parece que começa a ter forças para realmente fazer acontecer e fazer seu negócio crescer, né? Visualizar o mundo empreendedor de uma forma diferente. Isso é sensacional. E aí foi aonde, assim, que eu falo que eu comecei mesmo nessa jornada muito consciente de onde eu estava começando, que eu sou muito grata lá em casa, onde tudo começou, Sim. né, que é o meu ponto de partida, mas a partir do momento que eu tomei essa decisão de ir para essa sala comercial, eu projetei toda uma situação que eu queria para frente. Então, assim, desde o início eu tinha muito certo o que eu queria. Eu estava naquela sala e é muito engraçado que é aquela questão da gente visualizar aquele mapa mesmo de Mapa mental. Mapa mental e você projetar o que você Sim. quer. Eu estava naquela sala, eu era muito feliz ali, tratava com muito amor, com muito carinho. Comecei sozinha, levei a minha irmã comigo para poder fazer os cílios. Comecei sozinha nas unhas. E aí, eu precisei de uma manicure. Eu falei, gente, eu preciso de uma manicure. Olha que loucura, eu nem tinha cliente para isso. E aí veio uma moça trabalhar comigo e eu falei com ela assim, eu só preciso que você acredite em mim. Acredite em mim. Se você acreditar em mim, eu te garanto que vai estar tudo certo. E ela foi muito louca e corajosa, inclusive, de acreditar em mim. E ela falou, não, tamo junto, vamos fazer acontecer. E assim, eu falo que
como eu te falei, as coisas, acho que Deus, ele tem planos pra gente, é tudo dentro dos planos de Deus mesmo. Depois que passa, você vai entender o porquê. Por vários momentos, a gente estava naquela sala, não tinha cliente, e a gente limpava, cuidava, às vezes nem estava sujo, mas ele limpava e eu esperava esse cliente chegar. Então, você já projetava, né, no seu mental que estava chegando o cliente. Isso é muito louco, e a gente fazia até que aos poucos, né, eu falo que o diferencial não é você oferecer um serviço de qualidade, eu acho que isso é obrigação, eu acho que isso é o mínimo, né, quando a gente se propõe a fazer algo. Mas eu procurei coisas que realmente a cliente que entrasse ali, ela ia ser tocada de alguma maneira que ela ia querer voltar, não só pelo trabalho. E eu sempre pensei nisso, desde o início. Me preocupei, né, com a limpeza, com o cheirinho, com o que aquilo ali iria transmitir para aquela mulher que entrasse ali. Não só chegar e fazer as unhas ou fazer os cílios, que era o que estava ali naquele momento. E aí a gente pensou em tudo. Eu pensei, na verdade, tudo com muito amor, com muito carinho desde o início. E foi uma coisa que foi acontecendo. Foi uma que indicava a outra, e aí eu fui movimentando o Instagram, né? Porque, vamos colocar, 4 anos atrás, era muito diferente o Instagram do que é hoje. Sim, completamente. Então, era muito diferente. Então, assim, era muito mais difícil, né? Na verdade, essa captação. E eu falo, gente, que a mídia hoje, ela tá a nosso favor, sim. Mas você fazer um serviço de excelência, a indicação, eu acho que ainda é um ponto muito forte que nós temos, sabe? Principalmente na minha área. Eu até falo que, assim, indicação, a gente indica qualquer pessoa, qualquer lugar ou qualquer produto. É diferente de uma recomendação. Sim, porque a indicação... isso no Mulher Diamante. Exatamente. Porque essa indicação, com certeza você já tinha. Mas a recomendação da pessoa ter ido ali, ter tido a experiência, ter observado tudo, né, Bela? Foi totalmente diferenciado para os seus clientes. E assim, aí eu falo que esse tempo foi um tempo de muito aprendizado para mim. A experiência que eu tive, né, da questão do vestuário, eu levei para essa parte da beleza. Com todos os erros e acertos que eu tive, eu tentei fazer as coisas diferentes, tentei aplicar o que eu aprendi, né, nessa grande empresa que eu trabalhei, que foi uma escola para mim. E desde o início, então, eu tinha tudo muito certinho. As coisas foram acontecendo, foi tomando uma proporção que chegou uma hora eu falei, gente, essa sala tá ficando pequena. Eu preciso procurar um outro lugar. Que problema bom, hein? Não, aí... É o problema que a Isabela gostaria de ter sempre. Deixa eu te contar, minha filha. Aí, o que eu fiz? É onde eu falo, às vezes, o nosso plano é o plano de Deus. Olha o que aconteceu comigo. Essa sala tá ficando pequena. Eu preciso de ir pra rua, porque eu acho que eu vou ser mais vista. Sim. No início, por que eu aluguei uma sala comercial? No início, eu não queria rua. Eu queria um atendimento personalizado e de alto padrão. Então, eu peguei a sala no melhor prédio que tem lá na avenida, na minha região. Eu tentei, né? Peguei uma sala climatizada, com atendimento só para nortear os ouvintes, Simone, sua região é... A pessoa já ficar sabendo já onde é o local, né? Sim, é no Santa Inês. E aí, no início, aquilo ali para mim era o que eu tinha, né? No meu projeto. Passou-se o tempo, eu falei, a mente da gente também vai abrindo, expande, né? Sim. Eu falei, não, eu preciso ir pra rua, eu preciso que outras pessoas me conheçam. Porque até então, eu nunca tinha tido a experiência da rua. Mas a menina que tinha trabalhado comigo tinha. E ela falou assim, Simone, é muito diferente. Arrisca, porque vai dar certo. Então, a gente já tinha um trabalho muito bem feito, uma entrega muito bem feita do trabalho. Eu falei, beleza, vamos pensar nessa possibilidade. E aí, gente, eu falo assim que a minha mente é muito louca. Eu falo que enquanto alguns dormem, eu estou acordada e a minha cabeça não para. Me identifiquei, hein? Nossa! Uma vez no Instagram, eu vi o mapa dos sonhos. Você pegava uma cartolina, projetava ali os seus desejos e até então você ia trabalhar para correr atrás daquilo ali. Então, eu lembro que eu coloquei na minha cartolina. Vou dividir com vocês aqui. Coloquei na minha cartolina uma esmalteria, uma casa, né? Uma casa ampla e era uma esmalteria. Coloquei algumas sacolas de compra, porque, né, eu queria ter esse poder de compra. Eu falei, não vou chegar nesse nível. Porque até então, uma pessoa que é totalmente dependente financeiramente de outra, isso para mim era... surreal. Eu falei, eu quero isso. Coloquei uma roda de amigos, porque era o que eu também sentia falta de ter o meu momento. Coloquei
Também é uma foto da família, que eu também estava projetando essa questão familiar, né? De estar tudo muito bem alinhado. Porque também não ia adiantar eu profissionalmente realizar aquilo ali e o resto eu também deixar de lado. Sim. Então, eu coloquei um pouquinho de cada coisa. E nisso, eu comecei a sonhar como que seria eu ir para a rua. E aí eu falei, eu não quero ir para a loja, eu não quero nada disso, eu quero uma casa. Aí pensa, olha a loucura. De quem saiu de casa, não tinha cliente, foi para uma sala, ia para a sala e queria uma casa. Nem condição financeira para ter uma casa eu queria, mas foi assim como eu saí de casa. Eu falei assim, eu quero uma casa. Comecei a procurar no bairro. E aí eu encontrei uma casa, que era uma casa aparentemente mais velha. Liguei, né, para poder saber o valor do aluguel. Tava até eu e meu marido no dia. E aí, o valor do aluguel, na hora que o rapaz falou, eu falei, não, sem condições. Não dá para mim mesmo, porque ia ser uma casa que precisaria de reforma. Aí, eu rodei os aluguéis todos mais ou menos na mesma faixa. Eu falei, gente, não é o meu momento. Deixa eu voltar para o meu cantinho, que é aonde ali eu posso, né, dar um... A gente não pode dar um passo, né, maior que a perna, que fala? Sim. Tem esse ditado. E aí, eu falei, vou voltar para a sala. Reformei a sala, porque aí aquilo ali, eu precisava daquela reforma para eu me sentir de novo ali viva, porque, querendo ou não, veio sim a frustração de não conseguir, né, ir para a rua naquele momento. Também, não vamos nos cobrar tanto. E aí eu gente? fiz uma reforma, dei um up na sala e comecei a trabalhar de novo na sala. Nessa sala eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí chegou um momento que realmente naquela sala já não dava mais para poder manter o número de atendimentos que a gente tinha e eu precisava realmente ir para a rua. Simone, essa parte que você contou da cartolina é muito bacana. Nos meus processos de consultoria financeira, eu sempre faço isso, a gente chama de quadro dos sonhos, lá na W Quadro Financial. dos sonhos, é isso quadro mesmo. dos sonhos. E aí, a Melissa sabe que ela, né, fica comigo diariamente, né? Diariamente a gente tem um convívio diário, mas assim, de quinzenal, né, Mel? Eu tô no Saber Viver para fazer administração. E a questão do quadro dos sonhos é que expande realmente a mente e você visualiza o que você quer realizar. Nossa. Então, quando a gente faz isso, as pessoas acham, mas é bobagem, eu tenho que colocar aqui. E além de visualizar, a gente consegue temporizar. Olha só, você foi, visualizou a casa, viu que era aquilo que você queria, mas você também teve uma consciência, que eu tenho que te parabenizar, que poucos brasileiros têm, que é entender se é ou não um momento financeiro para executar. Que essa é a parte mais difícil, né, Mel? Exatamente. Porque a gente acaba atropelando mesmo, porque é o nosso sonho. Simone, ela tem uma característica muito igual à minha pessoa. A gente é para ontem, a ansiedade nos consome. Então, quando a gente quer algo, a gente não espera até amanhã. Ah, se eu quero fazer algo hoje para agradar alguém, eu vou fazer hoje para agradar alguém. Se eu terminar meu dia e não tiver feito, a gente tá errada, né, Simone? Simone é muito assim, igual a mim. E eu entendo, porque essa frustração dela ter visto vários locais, mas essa casa mesmo, que ela olhou e não ter conseguido naquele momento, gera essa frustração. Sim. E aí, gente, isso passou 1 ano. Eu lá voltei para a sala, passou-se 1 ano e eu falei, preciso conseguir algum outro lugar. E a casa não saía do meu coração. Eu vou falar para vocês, eu sabia exatamente como ela seria. Sim. Sabia exatamente como seria. E aí, a gente começou a rodar, procurar casa. E eu fui em vários bairros. De menos o meu, olha que engraçado. Fui em vários bairros. Aí chegou um momento, eu falei assim, não, gente, tá errado. Meu marido me acompanhou, né, nessas escolhas aí. Falei, não, eu preciso me estabelecer no meu bairro. Na verdade, eu moro num bairro vizinho, mas o meu negócio estava ali. As pessoas precisam me conhecer ali, para daí eu ir para outro lugar. Então, vamos novamente retroceder, vou voltar para o bairro. Comecei a rodar no bairro. E roda no bairro. Aonde eu parei? Na mesma casa de há 1 ano atrás. Com a mesma faixa? A mesma faixa, eu já te contei isso. A mesma faixa, do mesmo jeito. E olha o que é engraçado. Nas minhas orações, eu pedia para Deus uma casa. Na parte de dentro, eu já visualizava como seria. E eu falava assim, eu quero um jardim na frente. E eu falava, gente, eu afirmava, eu quero um jardim na frente, eu quero um jardim na frente. Nesse dia, diferente de 1 ano atrás, eu desci do carro, o muro era um pouco mais baixo. Inclusive, no meu Instagram tem o antes e depois dessa casa. É uma coisa surreal de se ver, assim. O muro era um pouquinho mais baixo. E aí, a gente chegou, meu marido desceu, olhou e falou assim, vem cá pra você ver. Nossa, é uma casa bem velha. Aí eu desci, aí eu subi no muro, assim, eu lembro que eu olhei
Gente, sabe aquela coisa onde ninguém vê nada, você vê tudo? Na hora que eu olhei por dentro, o quadrado separadinho, cheio de mato, onde era um jardim. Na Mas frente tava da casa, abandonado. Naquele momento eu senti assim, é aqui. Tá, mas aí tem então a faixa lá. Falei, será que esse valor desse aluguel mesmo? Não é possível, depois de um ano deve ter abaixado. Vai, a gente liga. E naquele dia me deu muita ansiedade, era um domingo, e eu queria entrar naquela casa naquele domingo mesmo, eu fiquei super ansiosa. Quando eu vi aquele jardim, meu coração palpitou. Aí o rapaz falou assim, não tem como ver a casa hoje. Qual o valor do aluguel? X. Queria ver a casa. Não tem como ver a casa hoje. Vamos marcar amanhã? Eu falei, beleza. Na segunda-feira, para mim, não chegava. Você tá aguardando a segunda. O valor do aluguel era o mesmo. Mas depois de um ano, a realidade também era outra. A realidade financeira mudou, né? E aí, na segunda-feira, voltei na casa. Quando esse senhor abriu o portão... Gente, entra no Instagram, vai lá, vai ver, porque realmente vale muito a pena. Para vocês entenderem, inclusive, o que eu tô falando. Com certeza. Na hora que ele abriu o portão, que eu desci a rampa, aí abriu a porta da frente da casa, realmente uma casa muito antiga. E aí eu entrava, assim, naquela casa, gente, tudo muito velho. E eu achava o máximo. Aí meu marido falou comigo assim, e aí, o que você achou? Eu falei, eu amei. É aqui. É aqui. Aí na hora que eu saí, aí eu entrei dentro da casa, eu lembro que tava no finalzinho da tarde, começou a escurecer. E eu, assim, com a lanterna do meu celular, olhando tudo, fui lá atrás, voltei. Ou aí seja, nem energia tinha, né? Nada. De tanto tempo tava sem locar. Minha filha, até a fiação teve que trocar toda. Aí o rapaz falou assim, eu senti uma energia tão boa de você. Aí eu falei assim, que bom. Ele falou comigo assim. Aí eu falei, há um ano atrás eu voltei aqui e essa faixa continuou no mesmo lugar. O que aconteceu? Ele falou comigo assim, várias pessoas, né, vieram para poder fazer a locação, que inclusive hoje uma cliente minha foi uma das pessoas que foi lá olhar para fazer a clínica de estética dela e não deu certo. E ele falou comigo que tentaram fazer várias coisas lá, coisas noturnas, questão de estética, alimentação, enfim. Ele é um cara muito religioso e ele é muito de bater com as pessoas. Financeiramente é uma pessoa controlada. Eu não sei por qual motivo ele não cedeu e alugou essa casa. Sim. Mas eu acredito que as coisas que Deus planeja, assim, não tem como a gente... questionar. E ele falou comigo assim, mas eu senti uma energia muito boa de você. E eu falei com ele assim, sabe por que não alugou essa casa para ninguém? Porque era para ser minha. Naquele primeiro momento que eu conheci ele. Gente, por Deus, ele pegou a chave e falou comigo assim, pode levar. Aí eu falei, não. Aí, né, eu falei, não vou levar, não. Não tinha nada certo. Eu falei, vamos conversar direitinho. Essa conversa se arrastou por mais ou menos uns 20 dias até realmente fechar o negócio. Porque todo detalhe ele queria fazer uma reunião. E meu coração, assim, falei, meu ansioso. Deus do céu. E a gente, naquele meio de pandemia, tá? Detalhe. Isso foi na pandemia. Isso foi na pandemia. Olha, de novo, a minha ousadia. Pandemia. Sim. Não sei se vocês se recordam, quando fechou, né, o estado, tudo precisou de fechar. Eu tinha uma semana de inauguração. Então, eu precisei de fechar as portas. Abri num dia, no outro dia eu fiquei sabendo. Na semana seguinte, já nada poderia funcionar. Então, eu fui nesse processo aí, sabe? E eu falo que... E aí as coisas aconteceram, a gente fechou. Hoje tá lá, um espaço lindo, maravilhoso, que eu amo de verdade. Do jeito que você sonhou. Do jeito que eu sonhei. As pessoas me perguntam, quem que foi que planejou? Quem é arquiteto? Eu falo, sou eu. Mas você... Não teve um projeto de arquitetura? Ninguém acredita que não teve projeto de arquitetura. Sabe por que não dá teve? Pra acreditar. Porque eu já sabia como seria. Eu já sabia, a gente foi ajustando. Você realmente levou a sério e materializou o quadro dos sonhos, que é isso. Você realmente trazer para a realidade aquilo que ainda não existe, impulsionar isso no seu coração de uma forma que você consegue realmente realizar o que está na mente. Eu posso confessar uma coisa aqui agora? Vai lá. Várias vezes na minha casa, eu assistindo o podcast, eu falei, um dia eu ainda vou participar. Eu ainda vou ser convidada para isso. Gente, olha, não, aqui. Saber Viver com Simone Rocha, empresária. Com essa história linda. Com essa história linda. Inclusive, o Saber Viver fez a cobertura da inauguração dessa casa. Que eu, Melissa, estive no ambiente que ela atendia no prédio. E aí, quando eu fui lá, eu até fiquei meio sem entender, porque ela atendia numa sala, mas em frente era o esposo
esposo, era uma escritório. coisa meio que junto. Ah, era junto. E aí eu fiquei assim, mas ela vai inaugurar? Quando que é? Não, é daqui ainda 2, 3 meses. Era Aí assim, a minha sala era numa parte do corredor, a dele era na outra. Eu te recebi na sala dele, Você porque a recebeu minha na estava sala cheia dele, de atendimento. E aí ela, daqui 2, 3 meses a gente inaugura. E aí prolatou um pouquinho, a gente foi lá, fez a cobertura e teve que fechar. E aí a gente foi para exibir o programa e ficamos assim, né? E aí, exibe, não exibe, porque o programa é gravado, como todos sabem, mas ficamos naquela indecisão, porque estávamos em pandemia e ela estava limitada de atendimento. Gente, E por quê? que magnífico. E por que eu toquei nesse ponto, inclusive, de citar para vocês, né? O que a gente coloca na mente, o que você acredita, o que você todos os dias, eu acho que internamente, né, você vai dando força para aquilo. Gente, isso é muito real. Eu sou a prova viva que essas coisas realmente acontecem. Eu costumo brincar, eu falo com as meninas assim que trabalham comigo, gente, eu tenho um santo muito forte. Porque essa questão de projetar as coisas dentro de mim primeiro, por isso que eu brinquei, enquanto muitos dormem, eu tô acordada, de projetar isso e depois as coisas irem acontecendo, é a força total do pensamento. Assim como a gente tem o poder de levar para o lado negativo, eu acredito também do lado positivo. Com certeza, né? Eu levo isso muito a sério comigo. Com certeza, você tocou num assunto muito sério, porque às vezes as pessoas não entendem aquele momento da dificuldade e acabam se apegando. É luto, a gente passa por muitas coisas. Aliás, vou querer saber das dificuldades, que até então só belezas, né, Bela? Tudo fácil. Mas as dificuldades também vêm. E a gente não pode se prender ali. Tem hora que é necessário ter uma pessoa do lado para te sacudir, seja um terapeuta, seja uma pessoa, mas o importante é você procurar ajuda, porque senão a gente começa realmente a desencadear e a depressão, como você já passou. Sim. E é importante. E no mundo empresarial, né, Belo, eu acho que é até maior essas negatividades, os nãos, e as pessoas acabam se frustrando e desistindo. Sim, até por conta da dificuldade realmente que as pessoas têm de administrar um negócio, né? Administrar um negócio não é fácil. O mundo dos negócios é lotado de desafios, né? E ver a sua história, né? É uma história de sucesso. E principalmente pelo fato de o empreendedor que ele está ligado ao negócio e que ele é não só o administrador, mas ele também é o executor, né? Sim, porque você é o meu ainda caso faz hoje. As unhas, não é isso? Sim, faço. Eu falo assim, gente, empreender é pros loucos mesmo, porque... Com certeza. É pra quem tem coragem, Não é pra quem não tem coragem, não. Você fica nervoso, sem dormir, sem comer, mas no final é tão gratificante, é tão legal. E tem, sim, essas partes negativas, Sim. como qualquer negócio, como qualquer coisa, né, na nossa vida. E cabe a nós pegar isso e colocar como um aprendizado, na verdade, né? Aconteceu coisas na empresa, aconteceu coisas nessa trajetória que me chatearam muito, que me machucaram muito. Mas eu decidi fazer disso uma experiência mesmo. A gente aprende errando, né? Na verdade, tem coisas que a gente precisa viver para poder lá na frente fazer diferente. E teve processos que eu precisei de passar, processos dolorosos que eu precisei de passar, para hoje eu ter também a mentalidade que eu tenho. E claro que passarei por muito mais coisas para daqui 5, 10 anos vocês conversarem comigo e ser uma mentalidade totalmente diferente. Vamos compartilhar, assim, até com quem está ali nos acompanhando, porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo também passam por esses projetos, como empreendedores, como empresários, têm as perspectivas, mas por algum momento estão desanimados. Compartilha com a gente, se não for, né, assim, muito doloroso, alguma negativa que você pensou naquele momento assim, não vou aguentar, vou desistir. Então, eu vou levar até mesmo para um lado mulher, que sirva para outras mulheres e mães, né? Quando eu tomei, gente, a decisão de sair da minha casa para poder trabalhar, eu estava ciente do que eu iria abrir mão, que seriam os meus filhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade de me resgatar. Uhum. Então, assim, hoje, a minha profissão, né? Vamos colocar o que você é. Eu sou manicure. Não, manicure? Ainda tem no mercado essa desvalorização. Sim. Mas é uma profissão que eu falo hoje que é muito linda, que resgata pessoas, resgata sonhos e resgata mulheres. Porque foi o que aconteceu comigo. Além de ser, você mais do que eu, né, tem ciência disso,
uma profissão muito rentável, Sim. que hoje o faturamento de uma empresa de beleza, de uma esmalteria, de um salão, chega a ser Só muito cresce. mais alto do que muitas pessoas que hoje têm Sim. um diploma debaixo do braço. E eu falo, nós não somos menos que isso, porque a gente precisa estudar pra caramba. Eu falei pra vocês no Sim. início, eu precisei entender o que estava acontecendo. Hoje, o dedo cai, mas minha unha não quebra. Então, assim, eu precisei de passar por um processo. Eu passo por processos de estudos constantes, né? Para que eu consiga desenvolver tanto o meu trabalho, quanto essa parte de administrativo de uma empresa. Mas naquele momento que você deixou de pensar, né? Porque a gente não deixa filhos de lado. Mas Não deixa. Aquela questão de deixá-los ali sem a nossa presença. Porque a gente se cobra muito, né, Simone? Nós somos muito diferentes de pais, de homens, que acabam, assim, tendo, né, já na cultura, o trabalhar, o sair de casa e a mulher ficar com a outra parte. Hoje nós estamos enfrentando outros tipos de situações. Nós também estamos precisando ir para a labuta, para resgatar o nosso eu, resgatar também a nossa independência financeira, mas a gente se culpa um pouco mais. Estou deixando meus filhos naquele momento ali sem a minha presença. Tem um lado emocional, né? Quando eu falo que eu precisava me resgatar, e essa profissão me resgatou, nesse momento eu escolhi. Eu vou lá, Simone, pessoa, eu preciso resolver esse problema. Quando eu fui, nesse meio tempo, gente, eu falo que eu tenho 4 filhos, eu tive uma outra gestação. Eu já ia que te foi perguntar, cadê tranquila. essa quarta gestação? Essa quarta gestação foi lá naquela sala. Eu tive uma gestação super tranquila, trabalhei até o último dia, ganhei o TEL. Foi fui pra antes da casa, inauguração da casa. Antes da inauguração. Antes da casa. Eu confesso que quando eu vi que, assim, não, eu tô grávida de novo, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu tô construindo uma carreira agora, o que eu vou fazer? Mas, enfim, deu tudo certo. Eu precisava passar por essa gestação para tirar traumas de outras que eu tive. E aí, eu fui trabalhar. Eu te falo que é a minha maior dificuldade. Eu acredito que de muitas mães e mulheres que estão do outro lado e vai me entender, que é optar em sair para trabalhar, pensa, com o bebê. Sim. Quando eu Desafiador, voltei né, a trabalhar, meu filho tinha 2 meses. Ele Bem ficou com uma desafiador. enfermeira na minha casa. E aí, por que você voltou a trabalhar com 2 meses? Não é ganância, não é o dinheiro, não era a Simone naquele momento profissional. Era o ato de realização, né? Era a Simone, não, pessoa. Porque eu não poderia novamente cair na depressão. Então, o que eu fiz? Tudo diferente do que eu fiz com a Antonella. Então, eu falei, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo. Só que isso na minha cabeça, né? Eu projetando. Vou trabalhar, ele tá bem cuidado, no final dá tudo certo. E você se ocupa ao mesmo tempo para não cair nessa depressão. Para não cair e para o tempo passar rápido, porque é pra gente uma válvula de escape. O momento mais difícil para mim foi quando o julgamento das pessoas começou a cair sobre mim, colocando em prova Seu amor qual tipo de mãe eu era. Sim, então, imagino. assim, eu tinha um bebê de 2 meses, eu tinha ciência que o tempo estava passando, que ele precisava de mim naquele momento, mas eu não tinha saúde mental para poder, naquele momento, cuidar dele. Por que saúde mental? A minha depressão com a Antonella desenvolveu através da amamentação. Então, eu tinha na minha cabeça que a minha filha ia engasgar e ela ia morrer. Era isso. Com ele, eu optei em nem amamentar. Só que a mamadeira também me traumatizava. Então, o que eu fiz? O meu medo era até 3 meses de vida. Eu saí de casa, deixei com uma outra pessoa, porque eu precisava que aqueles 3 meses passassem para eu conseguir, Entendi. né? E aí, esse momento de julgamento das pessoas foi muito difícil, porque nós somos criados numa sociedade que é muito assim, a mulher nasceu para lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, do marido e da casa. Eu sou totalmente o contrário disso. Nós somos fora da curva. Totalmente o contrário disso. Exatamente. Então, esse julgamento doeu muito, né? Até... E natural doer. É natural, também não tem como eu falar, fui super forte e passei por cima disso. Não, porque eu sei que ainda hoje eu tenho julgamentos de pessoas, mas que, na verdade, que eu falo, essas pessoas não conhecem quem sou eu, não conhecem a minha história. Mas ninguém conhece não os sabe de onde os né, bastidores, querida? de onde eu vim. E hoje isso não me afeta mais. Porque a gente também tem que ter uma autorresponsabilidade nas nossas escolhas. Exato. Eu sabia que eu ia precisar abrir mão de algumas coisas, nesse caso, momentos com eles,
para eu conseguir outras coisas que eu também tinha vontade. O que eu acho que acontece muito hoje também, gente, eu falo por clientes que sentam na minha mesa. Nasce uma mãe e morre uma mulher. Nasce um filho, morre uma mulher. Você falou tudo agora, Simone, porque você está ali de tete a tete com a sua cliente, né? A maioria mulheres que sentam ali e acabam compartilhando as dores com vocês. Porque eu falo que nós que trabalhamos na área de beleza, a gente também é um psicólogo, é um terapeuta, somos todos para nossas clientes. E isso é o que mais a gente escuta. Nasce o filho e morre a mulher. E assim, se isola, né? É porque as responsabilidades são muitas, né? E as cobranças e esses julgamentos da sociedade ainda perduram na nossa mente. Apesar da gente ver outros caminhos, tentarmos irmos por outros lados, mas isso pesa ainda com a gente, né? Pra gente ainda pesa. Pode ser que a próxima geração não vá pesar tanto, porque a cobrança já não está sendo tão grande. Sim. Mas nós viemos de uma outra geração, né? E que essa cobrança ainda pesa. Agora, falando um pouquinho do lado do empreendedor, porque você tem todo esse carinho, tem toda essa cativação, essa emoção nos seus negócios. E Isabela, ela consegue atender, consegue ser a técnica, ser a administradora, ser o marketing, ela consegue ser tudo. Como que é para você hoje, principalmente, né? Já estamos aí 1 ano e meio da casa inaugurada. Como que é para você hoje, assim, parar, olhar lá e se enxergar fora dessa bolha, sabe? Olhar lá para dentro e falar assim, meu Deus, consegui. Né? E claro que ainda tem planos futuros, mas assim, conseguir, como que eu dou conta? Você faz esse questionamento? Faço. Tem hora que eu falo, como é que eu dou conta? Me pergunta, como é que você dá conta? Eu falei, não sei, nem eu sei. Mas assim, eu acredito que pessoas precisam de pessoas. Eu sozinha não seria capaz, né, de estar levando essa casa, de estar com tanta maestria há 1 ano e meio, fazendo com muito amor, com muito carinho. Então, eu tenho pessoas muito especiais no meu dia a dia, que me ajudam. Então, hoje eu precisei de ter uma gerente no espaço, porque vai tomando uma proporção que se você não tiver pessoas realmente para poder fazer essa parte de organização... E para somar o seu lado. Vai se perdendo coisas que você leva ali, né? Como ao pé da letra, que é padrão, que é atendimento. Enfim, eu não conseguia ficar na mesa e tomar conta disso tudo. Então, hoje eu tenho um time muito legal que veste a camisa da empresa, que me ajuda muito. Isso é muito importante. A manicure, que acreditou em você lá no início, continua? Não. Ela não continua. Não. Na verdade, o que acontece? Foi uma das dores também, que eu falei que muitas coisas me machucaram muito. E é engraçado, ela ficou comigo durante 4 anos. Ia fazer 4 anos, se eu não me engano. Porque foi desde lá da sala, né? Sim. Então, eu tenho 4 anos nessa trajetória aí. E aí, hoje ela seguiu, né, o caminho dela. É uma profissional de excelência. Eu desejo para ela tudo de melhor, assim. Mas os caminhos, eu acho que ciclos se encerram. E aí, ela precisou sair. Na verdade, naquele momento, eu acho que não era uma vontade dela nem minha. Mas eu falo que hoje... Depois que as emoções como é que fala, gente? As emoções se esfriam, o tempo passa. Sim. A maturidade vem e você percebe, às vezes, né? Que naquele momento... também, às vezes, a emoção falou mais alto do que, às vezes, a própria razão. E isso aconteceu. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu sei que ela tem muito carinho por mim também. Mas esse ciclo precisou encerrar. Às vezes, também por falta de maturidade da nossa parte, né? Sim. Porque a gente também tem que reconhecer isso. Mas não só questão de maturidade, não, Simone. Como administradora, por que eu te perguntei isso? Como administradora de empresa, o que a gente mais visualiza hoje nas empresas é a dificuldade que as pessoas têm de entender que um negócio, ele realmente é feito de ciclos, né? A gente começa pequeno para se tornar grande. Às vezes as pessoas que estão com você pequeno não se enxergam lá quando você estiver grande, né? E algumas outras pessoas não são as pessoas ideais para estar ao seu lado por N motivos, né? Ou pela experiência, ou pelo acompanhamento. Enfim, eu falo que administrar empresa... A maestria disso tudo é você aprender a lidar com pessoas, administrar pessoas. Essa é a maestria de um negócio, né? E eu te falo um ponto fortíssimo disso, que até então é muito lindo, né? Quando você leva uma empresa e não tem... Até então não tinha saído nenhum funcionário, todo mundo que começou comigo no início estava. Eu precisava também de passar por isso,
para eu entender, para eu voltar lá atrás e entender que Simone Rocha sou eu. Sim. E aprender que eu preciso fortalecer o meu nome, o meu negócio, e pessoas irão passar. Sim. E essas pessoas, eu sempre falo, eu sou muito grata por cada um que passou ali dentro. Cada um plantou uma sementinha, deixou a sua história. Mas eu aprendi. Com muita dor, na verdade, porque eu fiquei muito sentida. Uma pessoa que eu tinha uma amizade, muito carinho. Era uma cumplicidade muito grande. Então, naquele momento também eu aprendi que eu, Simone, necessito de pessoas para poder trabalhar. E se por acaso essas pessoas amanhã não estiver mais comigo, o que a minha empresa precisa? De mim, porque é o meu nome que está ali na placa. Exatamente. Então, vão passar várias pessoas. É isso aí. Vão passar vários colaboradores, mas aquela empresa precisa de mim, do meu amor, do meu gás, do meu sangue, assim como lá na minha casa eu tive o pensamento e a projeção do que eu queria. Seria assim, daqui para frente. Né, exatamente. O sonho, eu falo, o sonho é nosso. É quando nosso. Você monta uma empresa, quando você monta um projeto, o sonho, ele é nosso. As pessoas vêm para somar, mas tem certos momentos que às vezes não tem mais necessidade, mas você não pode desanimar. Não pode desanimar. Você não pode deixar a peteca cair. Isso eu aprendi. E eu falo para vocês, essa situação específica aqui, abrindo, assim, na verdade, eu não gosto de falar sobre isso. Eu não tenho o hábito de falar, mas é até interessante eu concluir dessa maneira que esse assunto que eu amadureci, gente, assim, uns 10 anos. É necessário. Porque a experiência que a gente tem com pessoas é diferente de você fazer uma coisa burocrática e dar errado. Sim. Fazer um pagamento e dar errado. Eu deveria ter feito isso e não fiz. É totalmente diferente a parte burocrática. Pessoas, Sim. Eu acho que é o que mais mexe com a gente dentro de uma empresa. É a Isabela que diga. Sim. E a gente tem que ter, assim... Hoje eu falo que eu tenho muito mais maturidade. Depois dela saíram pessoas, entraram outras. E a Simone, eu até falo, gente... Eu tenho a parte Simone Coração e a parte CNPJ. Antes a Coração reinava. Hoje em dia a CNPJ ela é muito mais consciente e muito mais frequente no meu dia a dia. Eu tenho a parte coração, porque eu não posso perder a minha essência. Sim. Mas a parte CNPJ, ela veio muito séria, porque eu percebi que sou eu. Então, assim, é doloroso, mas eu percebi que sou eu. Sim. Essa é a minha orientação diária para todas as empresas que eu faço administração hoje, e é como eu lido na minha empresa. Eu falo que empresa, ela tem razão social e não emoção social, né? Então, a parte da razão, ela precisa existir. Claro que o lado emocional, principalmente se esse for, né, a sua característica, a forma com que você lida com pessoas, a gente não pode perder a nossa essência, né? Para quem é mais razão, assim como eu, é mais difícil você lidar com a parte emocional, né? Você lidar com as pessoas. Até porque quem vem de exatas, né? Assim como eu, a gente acaba sendo um pouco mais razão do que emoção. Sim. A Mel brinca que ela fala que nós duas somos a junção perfeita, porque ela é completamente emoção e eu completamente razão. Mas é importante esse despertar, né? E esse equilíbrio também, né, Sim. Helena? Porque também não pode ser totalmente a razão, porque você acaba criando uma situação desnecessária. E você tem que também não ser totalmente emoção. Então, esse equilíbrio, ele se faz necessário. Sim. Você conseguiu alcançar esse equilíbrio através de uma dor. Exatamente. Né? E é aquela questão, né? A gente só aprende quando dói. A minha avó dizia que a gente nunca aprende nada com as coisas boas da vida. A gente aprende com as coisas ruins, né? Com os desafios. Agora, falando em desafio, você sabia que a Simone, ela sempre com essa cabecinha mágica dela, ela continua sem perder o que eu falo que é o primordial dela. É a forma de cuidar do cliente. Não é ir lá fazer unha, fazer uns cílios. Eu falo porque eu sou, né? Cliente dela, mais do que cliente, a amiga, parceira. Mas eu falo que é um momento que eu até brinco. Eu ligo pra lá e falo assim, quero barba, cabelo e bigode. As meninas até brincam, porque eu quero passar o dia lá com ela. Porque é um dia que passa que você não quer sair de lá. Porque você se sente primeiro em casa, porque é um ambiente casa. Então, você tem jardim externo, jardim interno, balanço, você se sente em casa.
A equipe é muito agradável, te faz rir, mesmo você em momentos tristes, choronos, você vai pra lá, você ri, né, Verdade. Simone? E ela tem essa característica de cuidar de uma forma diferente. E ela sempre tratou isso lá atrás, como ela já disse, né? Nos pequenos detalhes. E você produz o seu próprio cappuccino. Aliás, é um cappuccino que eu quero levar eu quero levar o cappuccino lá pro programa. Ó, já fica aqui, viu? Já tô pedindo ao vivo, pra depois ninguém falar que eu não pedi, porque ela não vai poder me negar. Eu quero levar o cappuccino. Eu quero levar o cappuccino lá pro estúdio, Bela, porque o cappuccino dessa mulher não tem noção. Com o maior prazer. Como que surgiu isso? A gente tinha o tradicional máquina. E eu falei, não, gente, eu preciso que as pessoas sintam algo diferente. Que lembre... É os 5 sentidos, né? Sim. Eu preciso que lembre de mim. Ao tomar esse eu ficava assim, um cappuccino máquina. E eu falei, não, isso aqui tá muito, né, muito superficial. Não sou eu. Aí um dia eu falei assim, gente... Eu vou fazer meu próprio cappuccino, que quando a cliente lembrar daquele sabor, assim como a gente tem os sentidos de cheiro, né? Lembrar daquele sabor, ela vai automaticamente lembrar de mim. E aí, porque o cappuccino, ele era muito bonito. Então, vinha um cappuccino da máquina com um chantilly em cima, vinha uma florzinha do lado. A apresentação era muito bonita, mas não tinha a minha identidade. Tinha a minha identidade na apresentação, mas o sabor, eu acho que faltava alguma coisa. Eu falei, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz várias misturinhas e eu cheguei isso lá em casa, na loucura. Estava meu marido, se eu não me engano, a minha irmã e minha filha. Eu fui fazer o teste, eu experimentei um, não gostei, experimentei outro, não gostei. No terceiro eu falei, é esse. Nem fiz mais misturas e falei, é isso aqui. É o sabor, assim, que é uma junção, né, A casa, é o que ela falou, aquele aconchego. Quando eu senti aquele sabor, eu me vi lá dentro. Eu falei, vai ser esse. E eu trouxe isso. Na verdade, eu nem imaginava que ia dar tão certo. Até então, eu pensei, eu quero algo com a minha identidade que a pessoa vai ver e vai lembrar de mim. Mas isso ficou um ponto tão forte no meu espaço. Você acredita? O sabor, né? Ele é marcante. A experiência, Sim. né? A experiência tão forte que hoje, assim... Não tem quem vá lá e falar, eu quero tomar o cappuccino. Quem não me experimentou, assim, eu posso dizer com propriedade, assim. Até então, não chegou ao meu conhecimento alguém que já experimentou e não gostou. É realmente delicioso e eu te convido ela a tomar, tá? Um cappuccino. Pode deixar, e tem é um prazer. Também, né? Conta pra ela. E depois desse lançamento todo desse cappuccino, Simone Rocha agora, mês passado, se reinventando novamente, porque nós estamos nessa época dos jeans, que foi uma coisa que pegou muito, principalmente para os brasileiros. Essa pandemia trouxe essa questão da confraternização em casa. Ela elaborou o próprio drink Simone Rocha. Rosa. Que espetáculo. Eu não dou conta, gente. Maravilhoso, delicioso. É bem levinho. É maravilhoso, de verdade. Quem tem o hábito, assim, de tomar, que já experimentou outros drinks, sempre fala pra mim, fala, Simone, que delícia. O que tem aqui? Eu falei, não conta. Aí ele conta, né? Segredo, só de contar só o cappuccino, né? Guarda entre nós esse segredo. E aí, de novo, eu falei, eu preciso de algo. O cappuccino, querendo ou não, né? A galera já conhece, já é de casa. Então, o que a gente vai trazer de novo? E aí, eu pensei, drink... Eu pensei, num bate-papo com 2 amigos lá. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa, inovação. A gente podia fazer uma cesta de drink, cesta de caipirinha. E nessa ideia, gente, o drink do espaço. Rosa, aí assim, num bate-papo do nada saiu. Rosa e é a mesma pegada do cappuccino. Aquele saborzinho você só vai ter ali. E a gente tem uma novidade no drink, que é um pirulito artesanal maravilhoso, que as especiarias vêm nele, é um pirulito de caramelo. Então é muito linda a apresentação, além do sabor. Até vontade, né? Muito linda. Então vem ali as especiarias. E assim, é maravilhoso. E eu falo que a gente, é o que eu falei, quando a gente faz com amor, as coisas naturalmente acontecem. E não é só isso, eu acho que a experiência, né? Eu falo isso assim, que todo mercado hoje, seja ele qual for, né? Você tem concorrentes. Mas o que vai te realmente diferenciar dos demais é a experiência que você proporciona para o cliente. Exatamente. Esses dias mesmo, conversando com a Mel, eu falei com ela que às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que contratar a sua consultoria ao invés de contratar uma outra pessoa na mesma área? Porque é a experiência que vai te diferenciar.
né? E eu acredito que deve ser realmente a sensação, que já fiquei até com vontade de ir lá conhecer, de quem entra no seu espaço, né, Simone? Que é realmente a experiência que você proporciona. Esse cuidado de trazer algo novo, algo diferenciado. Tá sempre em movimento, sempre em inovação, Exato. né, Bela? Que é o que o empreendedor precisa, que o empresário precisa. Sim, e principalmente no meu mercado, né, gente? Que hoje, qualquer esquina que você vai, tem alguém fazendo o alongamento de unhas, os cílios, Sim. a sobrancelha. Hoje a gente tem um espaço completo. Vamos falar então. Conta pra gente, vou cortar porque ó, ela fica. Conta pra gente o que você oferece no mercado, principalmente dentro daquela casa linda. O que a gente pode encontrar lá? Então a gente tem o cuidado, todo um cuidado da parte unhas, tanto beleza quanto saúde, maquiagem, cabelo, sobrancelhas, cílios, dia da noiva. Então a gente tem um alongamento de unhas, né, que é o meu ponto forte. Então, a gente tem um espaço muito completo hoje naquela casa que a gente oferece para os nossos clientes. Então, a mulher chega lá e sai pronta. Ela não precisa de procurar outro lugar. Não precisa procurar outro lugar. Sai pronta. E eu falo assim, quando eu fiz uma mentoria no início da minha carreira, me perguntaram, quem é o seu concorrente? E eu, assim, sem pretensão nenhuma, na mesma hora eu respondi, eu não tenho concorrente. Ele falou assim, mas como assim você não tem concorrente? Eu falei, pela história que eu tive, pelo motivo que me fez sair de casa, o meu concorrente sou eu mesma. Exatamente. A cada dia eu quero me superar, eu quero ser melhor. Para eu mostrar para aquela criança lá de trás que ela vai se orgulhar, na verdade, Sim. né? Do que eu toda, fiz com ela. Né? E realmente eu levo isso muito a sério. Eu não sei preço. Se eu estou certa ou errada, você vai me corrigir. Mas eu não sei preço de concorrente, o preço das pessoas que estão à minha volta. Eu sei o valor do trabalho que eu ofereço. Em cima disso, eu precifico e eu procuro sempre, principalmente dentro do meu mercado, que, como eu disse, cada esquina tem é trazer esse diferencial, é ser esse diferencial. Uhum. Eu, eu posso falar assim, sem pretensão mesmo de ser... Pode levar para o estado, Simone... É mais soberba, é mais assim, podemos ir né? para o lado soberbo, mas eu vim para ser a melhor, para ser reconhecida dentro da minha profissão, para falar, Simone Rocha, ela é referência no alongamento de fibra de vidro, o espaço dela é referência, assim como você fala com muito carinho do meu espaço, e é assim que eu me vejo. Hoje eu tenho 4 anos de carreira, podemos considerar que eu sou um bebê ainda, né, nesse mercado. Mas Muito recente e uma trajetória, né, com uma expansão muito grande, né? Sim, uma história muito bonita. Exatamente. E eu vejo que dentro desses 4 anos, eu consegui fazer uma história que, de verdade, tem pessoas na minha profissão que tem muito mais tempo do que eu e, às vezes, está ali parada, estagnada. Mas o que diferencia isso? É o que eu sempre falo, quando você mira na outra pessoa, você deixa de focar no seu. Então, foque no seu, faça o seu, que automaticamente as outras coisas vão fluir, né, para que aquilo aconteça. E é o que eu faço. Você tem uma característica, né, que é assim, como né, empresária também, que eu também tenho meus negócios, né, mas principalmente como administradora de empresa, você tem uma característica de ser muito empreendedora, né, Mel? E o empreendedor, Simone, ele tem uma grande vantagem que destaca ele dos demais, que é não ter medo. Porque o medo, ele paralisa, né? Ele não te deixa avançar. E você fica muito no movimento, né? O empreendedor tem muito disso. Mas tem um outro lado de ser empresário que nos permite ter alguma visualização de outras coisas, né? Conhecer seu concorrente, fazer um benchmark, né? Que é você realmente estudar a concorrência, estudar outras coisas. Então, claro, isso é muito importante. Chão de orelha. Mas é verdade, por isso que eu falei, não sei se eu estou certo ou errado. Mesmo porque hoje eu não tenho um profissional que vai ali me orientar o que eu acho que estou caminhando para isso. Com certeza. Porque eu acho que a nossa mente abre muito, né? E eu acho que isso vai ser... Já vamos aproveitar o jabá, Diamond Financial. Pode nos procurar. Pode deixar. Mas a sua trajetória tá certinha. Primeiro, a gente precisa dar o primeiro passo, né? É muito comum, Simone, às vezes eu chego em empresas que a pessoa é extremamente empresário. Muito empresário. Mas ela não tem o lado empreendedor que você tem.
E aí, a crescente do empresário, ela acaba sendo menor, que foi o que você acabou de mencionar. Eu conheço pessoas que têm até mais tempo do que eu de carreira, de profissão, de especialização, mas não cresceram assim como eu, porque às vezes está estagnado. Porque tem a questão do empresário, e eu falo que isso é muito distinto. Você ser empreendedor é uma coisa, você ser empresário é outra. E as pessoas confundem isso. Sim, né, Mel? confundem muito. Então, o caminho está certinho. Né, está acontecendo, você está crescendo. Então, o fato de você ser empreendedora soma muito, muito. E tem expansão? Podemos contar? Tem expansão nessa cabecinha aí? Gente, eu falo assim, eu penso, é engraçado. Hoje, eu estava na sala ali, ficou pequeno, hoje eu estou numa casa, eu sou muito feliz ali. É claro que, a partir dali, eu penso sim, ter outras unidades, mas eu também estou com meu coração muito em paz, muito assim, vai ser no tempo de Deus, no tempo certo para isso, para que quando eu chegar a dar esse passo, eu quero ali muito bem alinhado, sabe, Mel? Funcionando sem precisar da minha mão de obra, sem precisar, né, da minha presença ali a todo momento. Então, hoje eu tenho muito apego com isso. Confesso que eu tenho muito apego em sair da mesa, em deixar de atender, porque eu amo o que eu faço. Eu falo que eu não fui trabalhar pelo dinheiro. Hoje, depois que eu conheci o dinheiro, é claro que a gente passa a gostar do dinheiro e você trabalha também pelo dinheiro. Merecimento, né? Mas o que me fez sair não foi o dinheiro, foi uma outra necessidade. Então, acho que por isso, às vezes, eu tenho muito apego pelo que eu faço. Eu amo fazer unhas. Então, naquele momento que eu estou fazendo as unhas, eu me conecto, sabe? Comigo mesma, com pessoas. Então, eu tenho realmente essa dificuldade hoje de projetar, sair da mesa e me desvincular daquilo ali, sabe? Mas tem gente que já me perguntou se você vai ministrar cursos, se você pretende ou se consegue aprender com você. Sim. Pode ser um outro viés aí. Não, sim, né? Já ministro o curso. Os meus cursos são em dias que a casa não funciona, normalmente domingo e segunda-feira. Então, hoje eu tenho cursos VIPs, né? Eu não faço curso em turma ainda pela estrutura que eu tenho lá e pela minha metodologia de ensinar. Então, eu falo com toda convicção. A menina que senta na minha mesa, que não tem experiência nenhuma na área, ela sai pronta para trabalhar. Eu tive uma aluna que veio da Bahia. Ela ficou horas no ônibus. Eu acredito que a viagem dela deu 17, 18 horas, no assim. Mínimo, da Bahia Ela pra veio cá. de uma cidade que chama Jacinto. Já próximo da Bahia. Minas Gerais, divisa com Bahia. E essa menina, ela mexeu tanto comigo, e eu fiquei tão feliz, porque eu falei, gente, uma coisa é vir pessoas próximas. Outra é uma menina cheia de sonhos, longe, né? que não me conhece pessoalmente. Acreditar em mim, né, por uma tela. Sim. Porque foi assim que ela me conheceu. E ela vinha de lá com uma bagagem cheia de sonhos, expectativas. E isso é uma responsabilidade muito grande. E essa menina sentou na minha mesa, e é isso que eu passo para as minhas alunas, é uma entrega 100%. Quando eu chego do curso, eu chego em casa, gente, assim, detonada, porque realmente eu passo tudo que eu sei. E ela foi embora, assim, e ela tá arrasando lá na cidade dela, e ela foi embora e eu fiquei com o meu coração muito feliz. E também entendi que... Eu falei assim, eu cheguei em casa, eu falei, gente, realmente, eu sou boa no que eu faço, eu sei ensinar. Em casa, sem modéstia. Porque ela saiu fazendo uma unha impecável. Se ela morasse em Belo Horizonte, eu chamaria para trabalhar comigo, assim como outras meninas que passaram lá. E eu tenho essa entrega 100%. Eu já ia te fazer essa pergunta. As pessoas que fazem o curso com você, uma menina que foi sem experiência, foi lá, fez seu curso VIP, e você percebeu que ela tem talento, você convida normalmente para trabalhar no seu espaço? Então, na verdade, eu nunca peguei meninas do meu curso, porque era eu e mais uma que atendia no GEL. Quando aconteceu que eu peguei uma que era muito boa, que ela tinha a característica, o jeitinho assim que eu gostava, o meu quadro de funcionários estava completo e eu estava satisfeita com as meninas. Mas são planos futuros. Quando eu projetar sair da mesa, com certeza será uma aluna de curso que já tem a minha técnica, já tem o meu jeito para poder replicar, na verdade, né, o que eu faço hoje. Hoje lá no seu espaço são quantas manicures? Manicures nós temos 7. 7. E aí, 7, 8 final de semana freelance. Mas todas elas fazem o gel, tem a sua técnica? A pessoa que
assistiu aqui o podcast, gostou, falou, quero lá fazer unha com essa mulher. Aí você não tem horário, tem a outra pessoa dentro do seu espaço que também tem a mesma técnica, que ela vai sair de lá super satisfeita também, ou tem que ficar esperando a agenda? Não, tem horário. Pode ir que tem horário, não tem mesmo. A gente dá um jeitinho pra 6 horas da manhã, gente, porque já me Tem atendeu horário. 6h30 da manhã. Tem horário. Olha, atendimento quase madrugada. Quase. Aqui. Na verdade, o que acontece? No GEL, hoje está né, em atendimento somente eu. Por quê? Eu sou muito perfeccionista e eu preciso de passar... A profissional precisa passar por um treinamento muito extenso para ir para a mesa, né? Entendi. Era eu e mais uma menina. Essa menina precisou sair. Na verdade, eu precisei desligá-la, porque eu acho que um profissional ele tem que ser completo em vários sentidos, não só o trabalho, Sim. mas é um conjunto. Além e eu optei... disso, tem que ter também a mesma andar junto, né? Com a mesma metodologia da empresa. Então, eu optei nesse primeiro momento, que isso é muito recente, inclusive, eu segurar a onda disso sozinha, até eu conseguir fazer a formação e a captação de uma profissional que vai estar alinhada ali dentro do que, tecnicamente, do que eu gosto. Porque hoje eu trabalho com a estrutura totalmente natural, realista. Então, não tem excesso, é muito natural. A questão da resistência. Então, realmente, é um treinamento um pouquinho longo para ir, né, para a mesa atender. Eu tenho profissionais que hoje executam o serviço de cutícula e esmaltação que dominam a técnica, né, mas que não fizeram um curso comigo. Porém, eu não coloco em mesa para atender porque eu vendo um padrão. Então, quando a gente vende um padrão, você precisa de se organizar muito bem para poder oferecer isso. Sim. Mas a pergunta da Bela eu já entendi, que é a visão de abrir campo mesmo, porque realmente ela fica com esse poder em mãos, de somente ela fazer os alongamentos. Só para quem tá nos ouvindo, né, Mel, e nos assistindo, né, o administrador, a gente tem muito essa visão, né, futura, é porque acaba que, querendo ou não, como a gente faz análise de negócio, né, Simone? Sim. A gente visualiza vários aspectos. E eu sei, quando vem com esse carinho, esse amor que você tá dizendo, quem está do outro lado logo tá pensando, deixa eu marcar um horário com ela para sentir essa experiência. Já quer sentir a experiência. Exatamente. E aí a gente tem, né, as visões expansivas que vêm, não tem jeito. Sim. Mas que é algo que pode, né, acontecer futuramente, né, Simone? Sim, sim, com certeza. É um desejo que eu tenho de ter outras unidades, de ter mais profissionais, né, para levar para outras pessoas o que hoje eu consigo, o amor que eu consigo levar através do alongamento, que eu falo que o que a gente faz é uma arte, gente. Sim. Você conseguir moldar ali com gel, com fibra. E eu falo isso em todos os serviços de lá. Uma cutícula bem feita, uma esmaltação bem feita, um spa feito com carinho. A Mel sabe, né? As meninas até brincam, falam, Mel, eu gosto que faz massagem até na canela dela. Então, vocês capricham na massagem. É tudo, a gente é muito acolhedor na parte do cabelo, com bons produtos, com um excelente profissional, na parte dos cílios, com material, assim, que né, a gente leva com muita seriedade. Então, eu tenho certeza que essa junção de coisas, elas projetam realmente para a expansão, para outra unidade. E é um caminho, assim, que com certeza vai estar no meu mapa dos sonhos daqui dias. É isso aí. Para a gente poder executar. Agora, Simone, nessa trajetória toda, foram muitas das cobranças que você, como mulher, como mãe, teve. E como que o seu esposo, como que o parceiro, qual o papel do parceiro em toda a sua história? Como que foi a contribuição do seu esposo? Porque é bom a gente até questionar isso um pouco, né, Bela? Porque muitos, às vezes, não aceitam, acham que não é necessário, não entendem a nossa realização como também a deles, né? Sim. Porque se a gente está feliz, eles também ficam. Infelizmente, a gente sabe que existe um lado egoísta, um lado machista. Como que é para você, Simone? Como que foi o relacionamento de vocês? Como que ele vê você hoje? Então, na verdade, ele sempre me apoiou muito desde o início. Só que confesso que teve momentos, assim como qualquer outro homem, qualquer outro marido, desse conflito mesmo. Nossa, você tá ficando muito no trabalho, não tá ficando, né? Tá se dedicando muito ao trabalho. Sábado você falou que ia ter o seu negócio para ter o sábado de folga e sábado eu trabalho mais. Então, a gente também teve esses momentos, assim, de conflito e a gente alinhou da seguinte maneira. Eu voltei lá atrás, quando ele começou. A gente começou a se relacionar, eu tinha 15 anos de idade, então eu vi todo o processo dele, né? Adolescente, homem, empresa. E ele teve muito meu apoio no início. Hoje ele é empresário também. E eu precisei, em algum momento,
aliás, uma grande parte do tempo, dar esse suporte para ele sair e fazer a história dele. Sim. O que eu falo disso para vocês? De sair cedo, voltar tarde, eu ficar final de semana sozinha, eu passar Natal, como já aconteceu sozinha, domingo, almoço de família. Era doloroso para ele, eu tenho certeza disso, eu sei que era, mas para mim também era. E naquele momento nós acordamos que seria pro bem da família, né? Então ele estava ali o provedor, né? correndo atrás, né, para poder trazer o melhor para dentro de casa. E passou-se o tempo, graças a Deus a empresa dele se fortaleceu, cresceu. Hoje ele é uma grande empresa, isso foi há anos atrás. E nesse conflito que nós tivemos, eu falei com ele assim, olha, deixa eu te lembrar uma coisa. Lá atrás, quando você escreveu a sua história, eu estava ali para te dar um suporte. Sim. Hoje você é grande, mas você já foi pequenininho do tamanho que eu sou hoje. Então hoje eu preciso que você faça o papel que eu fiz lá atrás de me dar esse suporte. Sim, exatamente. E assim, a gente tem isso muito bem alinhado. E é ele me apoia muito. É importante, né, Bela? Ter essa conscientização, esse diálogo, esse contrato, né, entre vocês ali realmente, né, sendo feito, porque muitas pessoas, muitas mulheres, nós somos mulheres aqui, já passei também por isso, muitas mulheres deixam os sonhos para trás. Né? Porque às vezes também não tem nem apoio, porque, né? na verdade, vive o sonho do parceiro. E esquece, né, dela, do amor próprio, de estar com ela, de estar fazendo essa situação toda. Então, vou voltar lá atrás. Por muito tempo, eu vivi o sonho dele, até Sim. quase meus 30 anos. Sim. Foi aonde eu tive realmente esse choque, assim, de realidade comigo. E eu corri atrás, né, de me resgatar com isso. E eu falo que é muito importante o papel dele hoje, por quê? Gente, eu tenho 4 filhos, então é uma logística, não só financeira, mas uma logística ali do dia a dia muito complicada. Então, qual assim, que é a idade, uma turma, Simone? 14, 12, 4 e 2 anos. A de 4, você morre de rir, porque você vai no Instagram da Simone, é cada coisa que ela A de 4 apronta. anos, ela é uma piada. Então, assim, eu tenho todas as faixas etárias, do adolescente ao bebê. Sim. Então, pensa que confusão. Então, uma turma estuda de manhã, outra à tarde, tem balé, tem futebol. Então, assim, se não fosse ele nessa organização também, Essa logística toda. não seria apoio, fácil né? para mim. Então, provavelmente, eu não conseguiria me dedicar tanto ao meu trabalho como eu faço hoje. Sim. Então, é crucial. Então, eu tenho hoje uma rede de apoio muito grande, que é a minha mãe, que é um suporte, assim, eu falo com meu braço direito, minhas pernas, que a minha mãe dá um suporte. E tem ele também que, né, por trás ali dos bastidores, possibilita eu sair para correr atrás dos meus sonhos, porque né? quem está nos acompanhando, quem está ali do outro lado, pode pensar assim, naquele pré-julgamento. Ah, isso é fácil para ela falar, porque ela tem condição de pagar babá, de botar no futebol, de botar no balé, ter uma mãe apoiando, né? Sim. Porque, infelizmente, não são todas as pessoas com essas realidades. Mas né, Simone? falam. A gente sabe. Falam. A gente sabe que muita gente não tem esse amparo. Mas existe sim, gente, a rede de apoio, existe pessoas que também estão passando por isso. Eu posso citar aqui um projeto lindo, inclusive, né, que eu conheci, e que é o projeto da Parceiros de Mães, lá do Apoio de Mães, que fizeram aquela loja colaborativa exatamente pensando nisso. A Márcia teve essa ideia de estar ali, peraí, a mulher precisa também ter a independência financeira dela, Sim. a mulher precisa ter a independência emocional em primeiro momento, mas não deixar que isso seja paralisado. Então, esse apoio colaborativo, essa loja colaborativa que eles têm hoje, né, que são inúmeras em todos os shoppings que nós temos, em várias cidades, não só aqui em Minas, mas é um projeto muito bacana. Como o da Márcia, existem inúmeros projetos. Então, se você está aí acompanhando, quer, né, realmente ser uma empreendedora, quer ser um empresário, não sabe como sair dessa zona de conforto, eu acho que essas histórias que a gente compartilha aqui, a da Simone hoje, a minha que vocês já acompanham há 4 anos Saber Viver, a da própria Isabela, gente, é possível. É difícil? É difícil. É difícil pra caramba, né, Simone? Não Como é que eu fácil. É assim, eu preciso me organizar. Por quê? Eu sou mãe, sou empreendedora, sou mulher.
Então, vão organizar aqui essa Não, e ter situação. um tempo para você também, né? Sim. Porque a gente também tem que ter o nosso tempo de cuidar da gente. Sim. Que é aquele momento do amor próprio, de ir lá, fazer sim um cabelo, uma unha, se dar o direito de fazer uma massagem, receber uma massagem. Né? Você ir numa terapia, conversar com uma amiga, sentar e comer, tomar uma com a amiga, né? É verdade. Esse momento é importante. É super importante. Eu falo assim, filhos, escolha, né? Na verdade, são escolhas, eles não têm culpa do que a gente leva, tanto profissionalmente quanto, enfim, situações familiares. Mas eu acho que a gente tem que ter isso tudo muito bem organizado, né? E isso muito bem direcionado. Por exemplo, eu sei que meu final de semana é dos meus filhos. Ponto. Qualquer coisa que eu venha fazer, se não der para encaixá-los, eu não vou. Ou se é algo que eu quero muito ir, aí sim, em último caso, eu vou ocupar a minha mãe. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, eu tenho esse lado maternidade final de semana 100%. E às vezes, gente, eu falo para vocês, eu chego cansada, exausta, mas o meu papel é aquele ali. Então, naquele momento, eu vou desenvolver com excelência, estar perto, estar próximo. Sim. Né? Eu falo assim, a gente precisa de um tempo pra gente. Qual que é o meu tempo? Sexta-feira. Sexta-feira à noite é o meu tempo. Meus filhos dormem com a minha mãe, é o tempo que eu tenho pra fazer algo ou não fazer nada. Tá igual Enfim. a Bela aqui, ela tem as cestas love. Toda sexta-feira ela tem a cesta love. Ela e o esposo dela, eles não abrem mão da cesta love. Então, ó, se você quiser contratar a Isabela sexta-feira à noite, não pode. Agenda bloqueada. Mas isso não é importante? Eu falo assim, pra Muito. você sair com seus amigos, que seja sair com seu marido, qualquer... Ou não É fazer muito nada, importante. como eu disse. Eu e meu marido, às vezes as pessoas nos encontram e falam, vocês são recém-casados? Eu falo, não, tem 15 anos de história aqui. Mas o que eu ia comentar é que essa questão de, as pessoas vão julgar porque teve filho, porque eu tenho 4 filhos. Se tem condição financeira, se não tem condição financeira. E também julgam se você opta por não ter filho. Então, querendo ou não, seja uma situação ou outra, as pessoas vão julgar. Né? Basta você não abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você quer pra você, né? Tem uma frase que é muito forte, assim, que direto eu posto no Instagram. Fala assim, o que as pessoas vão falar? Essa frase já matou muito mais sonhos do que qualquer outra coisa. Exatamente. O que as pessoas vão falar, a gente sempre vão falar. Seja bom, seja ruim. Sempre vai você falar. Você estando certa, você estando errada. Não, as pessoas vão falar. Você sabe e que eu achei ponto. muito engraçado compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Gente, eu até compartilhei nas minhas redes. É um vídeo de uma adolescente que está explodindo aí. E ela falou algo que me tocou muito antes de ontem. Eu até mostrei para meus filhos. E ela falou assim, sabe essa pessoa que está aqui? Ela está onde? Atrás. Por que ela está atrás? Porque você está na frente. Então, se você está na frente, ela precisa falar. Porque ela está atrás. Não tem como ela falar de você se ela estiver na sua frente. Que isso. Ela só vai falar porque ela está atrás. E é verdade. E é verdade. Não tem como ninguém falar de você se não te enxerga. É verdade. Porque você não vai ficar olhando para trás para ficar falando das pessoas atrás de você. Sim. Você vai falar da pessoa que está à sua frente. E normalmente as pessoas que falam da gente, as pessoas que julgam, são pessoas que fazem muito menos e que na maioria das vezes, às vezes desejaria ter a audácia que você tem, ter a ousadia, ter a coragem. Sim. Eu falo assim, eu tenho certeza que muitas... Enfim, eu já escutei muitas mães... nossa, mas você tem coragem? Você faz isso? Eu falei, gente, tenho. Meus filhos são muito bem olhados, tenho coragem. E o principal de tudo, eu sou feliz. Quando você é feliz, você consegue emanar para outras pessoas. Exatamente. Por que eu falei aquela hora? Um filho nasce e a mãe morre. Porque é isso que está acontecendo. A mulher morre, né? A mulher morre. Isso que está acontecendo, as mulheres estão se perdendo. De qual maneira? Vaidade. A questão financeira. Quantas pessoas... É o que eu falo também, não tem certo e errado. Nem errado. É o que serve pra você, dentro da sua casa, no seu dia a dia e ponto. Né? Pra mim, é de uma maneira, não quer dizer que pra coleguinha tem que ser do mesmo jeito. Exatamente. Mas é triste. Pessoas que eu vejo assim se perdendo, mulheres bonitas que perdem a vaidade, que perdem o brilho mesmo, por conta, às vezes, da maternidade ou por não ter a ousadia
de se Sair olhar. dessa zona de conforto. Exatamente, de se olhar e entender, gente, que além de mãe, nós somos pessoas. Ser humano. E eu não vim nessa terra de passagem. Eu vim para fazer história, para ser feliz e para também viver, né? Para Então, aprender, né? A gente está sempre em constante evolução. E eu falo que esses pré-julgamentos, eles acontecem. Hoje, meus filhos estão com 24 anos. E lá atrás, quando eu precisei sair também por opção de trabalho, eu falei, não, peraí, eu tô me separando, mas eu tô com 2 filhos, mais gêmeos ainda que eu dou suporte. E aí? Não, peraí. Aqui, ó, semana inteira com você, papai, e final de semana comigo. Porque eu tenho que trabalhar. Ah, mas você está abandonando seus filhos. E olha que eu fui para 40 quilômetros de distância. Não estou abandonando meus filhos. Eu estou tentando lutar para dar qualidade de vida para eles. Né? Porque eu estou Sim. projetando o futuro deles. Aqui, a família do pai tem mãe, tia, eles têm escola, eles têm estrutura. Por que eu vou mudar isso tudo? Nós estávamos falando de criança. Minha filha estava na época com 3 aninhos. E os meninos com 4. Então, assim, como é que eu vou mudar a rotina deles por causa de mim? Não, eles não podiam ter, mas eu saí. E fui muito julgada, não foi pouco muita não. gente é muito julgada, Mas sim. hoje, Simone, quando eu olho para trás, e você fala assim, meu Deus. Me conta, hoje quando você olha para todos trás, os filhos. porque né, a minha ainda tá com 14. Quando eu olho para trás, eu falo assim, formados, sabe? Valeu a pena, né? Ali, e com dignidade, com respeito, com muito Você pensa amor. assim, né, Mel? Ai, que bom que eu fiz isso. Que Minha bom que decisão eu foi fiz isso, acertada. porque por mais decisões erradas que eu tive que optar na vida, todo mundo já ouviu meu relato aqui, mas por mais opções erradas que eu precisei passar, não por questões de escolha, mas por necessidade, ainda assim eu fiz esse papel de mãe, que eu queria, sim, ser alguém para eles. Indiferente quem estava me julgando. Mel, e assim, é engraçado, a sociedade... Viemos, né, de uma cultura que a mulher foi feita para isso, isso e isso. E aí, se você faz diferente, as pessoas querem fazer o te julgamento. julgam. Mas eu, Simone, hoje eu sou completamente certa do que eu faço e da educação que eu dou para as minhas filhas. Por quê? Hoje eu tenho uma de 14 e uma de 4 anos. Eu falo diretamente das meninas, porque isso eu acho que pesa muito sobre a mulher, Pesa tá? muito. Eu quero ser para minhas filhas um exemplo. De sair mesmo, de trabalhar, de ter o seu, para não depender financeiramente. Não falo só de homem, não, gente. É de ninguém. Exatamente. Eu escutei uma frase muito forte. Eu tenho uma cliente que ela trabalha na delegacia de mulheres. E ela falou, a gente batendo um papo, sobre coisas que acontecia, que as mulheres hoje estavam se sujeitando por condição financeira. Ela falou, Simone, não existe liberdade sem dinheiro. E não existe, é isso que eu quero mostrar. Minha filha de 14 anos hoje começou a trabalhar. Você tocou agora num ponto importantíssimo. Como planejadora financeira, eu ouço todos os dias relatos e a vida financeira das pessoas, até para que a gente possa conseguir fazer um bom planejamento financeiro. E tem 2 pontos que as pessoas se travam muito. O primeiro é projetos e sonhos. Quando a gente desenvolve projetos e sonhos, as pessoas travam em pensar em como elas podem tirar o que elas têm em mente e colocar no papel. E o segundo ponto é de entender que todo dimensionamento feito planejado pode ser real. Então, o fato de sermos mulheres, né, que vamos colocar aí que exceções, é um ponto muito importante. Porque as mulheres têm dificuldade para isso. Não só as mulheres, né? Homens também. O brasileiro em si, ele tem muita dificuldade quando a gente fala em planejamento financeiro, né? As pessoas estão muito mais em execução. Ah, vou fazer aqui, depois usam muito não sei se todo mundo que nos está ouvindo acredita nisso, né? Mas assim, Deus proverá, né? Não é bem verdade. assim, Deus né? cai do céu, cai não é do bem céu, assim, né? Tiraram aí um provérbio, né? E distorceram ele e colocam no Deus proverá, né? Mas é muito difícil as pessoas pensarem. A maioria, as pessoas chegam no meu escritório e falam, vamos fazer o planejamento financeiro. E que eu começo, esse ponto é o que as pessoas mais... Nossa, eu nunca pensei nisso antes. Quando pensam, às vezes eu pergunto para uma mulher, você tem vontade de ter filhos? Que isso é um ponto primordial no planejamento, né? Tenho. Você já pensou quanto é um custo para você ter um filho? Nossa, Isabela, eu nunca parei para pensar nisso. Depois você me conta. Você tem Vezes 4. Será?
Como é que vai ser esse futuro? você correndo agora. É muito interessante. Ou seja, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque vai dar certo. É verdade. Mas isso é muito sério. Agora, o mais gostoso, Simone, é o que eu falo. Porque, né, os meus estão um pouquinho mais adiante dos seus. Mas é escutar igual ontem mesmo, né? Eu escutei dos dois falando comigo. A gente foi almoçar junto, passamos o dia junto. E os dois falando comigo, mãe, o que você pretende fazer da sua vida? Você já pensou? Você já pensou o que você quer para o seu futuro? E aquilo me paralisou. Eu falei assim, meu Deus, mas eu faço a minha vida toda em função, lógico, da minha pessoa, mas sempre projetando algo para eles, algo né? para eles. E aí os dois juntos, mãe, você tem que fazer o que você quer da sua vida. Nós já fomos criados, nós Posso te não contar um queremos segredo? mais seguir. YouTube, uma propaganda do Nossa! Leitinho. Eu chorei quando eu vi. Pegaram umas crianças, colocaram numa sala e as mães em outra sala. E aí começou a perguntar, o que você quer ser quando você crescer? Para a criança. Eu quero ser modelo, eu quero ser médica, esses sonhos de criança. Eu quero ser astronauta. Jogador de futebol. E as mães do outro lado. O que você quer ser, o que você, né, quando seu filho crescer, o que você quer que ele seja? Eu quero que meu filho seja feliz, que ele seja bem-sucedido. As melhores coisas, né, que a gente Sim. pensa, se idealiza para os filhos. E eles inverteram esse papel e eles projetaram essas crianças já adultas e perguntaram para as mães, o que você vai ser quando o seu filho crescer? Gente, Nossa. Eu chorei. E é isso que hoje eu acho que grita dentro de mim e eu tenho certeza que isso te fez refletir. Ontem o os que dois você me vai ser. paralisaram. Os dois falaram isso comigo. Eu falei assim, peraí, mas, né, eu tô pensando... Mãe, a gente pode até sentir sua falta. Aí a outra gritou, né, a mais nova menina. Não, a gente vai sentir falta. Mas a gente vai sentir mais falta da presença de dependência que a gente tem dela hoje. E que a gente não vai precisar mais. Aí eu... Resumindo, você vê, você fala, não vou fazer nada. Aí você fala assim, gente, peraí. Onde a gente estava projetando algo, aí você fala assim, não, a projeção tem que ser você. Exatamente. Gente, quando eu vi essa propaganda, eu tem que ser chorei, você. real. Eu chorei. E eu me fiz essa pergunta. Eu falei com meu marido, passei para ele assistir também. Quando os meus filhos crescerem, o que vai ser de mim? Quem sou eu? E nós continuamos aqui, gente. Isso assim. E, gente, isso é tão importante. E eu faço votos que essas pessoas que hoje sentam para poder julgar, Sim. abre o YouTube, vai lá ver essa propaganda, porque isso também aí. vai acontecer com você. Sim. Com E lá na certeza. frente, quem será você? Qual é a história que você deixou? Sabe? Eu Qual quero legado, deixar. né? Qual legado? O meu trabalho hoje, eu sei que eu tenho uma missão, que é transformar pessoas. Eu sei que eu transformo muitas vidas através, né, do meu trabalho. E não falo por conta da unha, não. Por conta de uma pessoa que senta, uma troca de Sim. experiência, sabe? A gente Sim. compartilha, né, muitas coisas. E a realidade é Compartilha essa. momentos bons, momentos Momentos ruins. Compartilha ali o que cada uma faria, compartilha experiências. Gente, eu já né, fiz Simone? atendimento chorando, eu chorando de um lado, minha cliente do outro, aquela confusão, tô ninguém entendendo nada. bom, As gente. meninas me olhando, eu só assim, ó. Mas Ó, é isso, que é delícia. sobre Por mim, isso. eu ficava aqui a noite toda. Tá tão bom, né? Foi Nosso ótimo. bate-papo. Bate-papo Foi maravilhoso. Mas nós já estamos aqui com o nosso diretor avisando que temos aí mais 3 minutinhos no ar. Então, eu queria aproveitar esse momento para que você fizesse a sua declaração final aí, com toda essa sua experiência, o que você pode passar. Queria que você falasse direto para o nosso ali telespectador, para quem está nos acompanhando, Simone. Então, na verdade, como eu disse, né? Tenho sonhos de adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. E assim, quem não escutou, escuta essa música, ela fala de verdade dentro do nosso coração. E eu digo para vocês com toda a propriedade, nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos, para se resgatar, sabe? Que seja na sua vida sentimental, profissional, enfim, na área da sua vida que você tem ali uma lacuna e que isso mexe com você. Então, acho que nunca é tarde, não desista dos sonhos de vocês. O julgamento das pessoas não farão nada diferente nas nossas vidas. Somente eu falo que projetar, sonhar, colocar nas mãos de Deus, claro. Faça o seu mapa dos sonhos, coloque no papel,
trace uma meta, porque sem meta também a gente não tem foco, né? Exatamente. E eu acho que vai ser feliz, gente. Vai ser feliz. Vamos, cada um correr atrás dos seus sonhos, sem julgar, sem apontar. E eu acho que é cada um fazendo o seu da melhor maneira, não tem certo, não tem errado. É o que cada um acredita. E eu faço votos que cada vez mais mulheres se tornem independentes, se tornem donas, né, das suas próprias histórias e que o que eu disse, eu volto a dizer, assim, o que eu disse lá atrás, eu volto a dizer agora. É muito... O meu trabalho hoje vai muito além de financeiro. É um trabalho que me resgatou. Para as meninas da minha profissão, que estão começando, para quem pensa em entrar nessa profissão que é maravilhosa, eu digo assim, ela me resgatou, é linda, é maravilhosa, e eu tô aqui para, né, defender a nossa categoria com muito orgulho, com muito prazer. E digo hoje, sou manicure com muito orgulho, com muito prazer. E é a minha profissão que me trouxe até aqui, conhecendo pessoas espetaculares. E eu tenho certeza que vai me levar muito além, porque nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Que e é sobre sucesso, isso. Que linda, sucesso. Isabela, suas declarações finais. Ah, gente, é emoção de ser o primeiro episódio desse podcast pois Saber é. Viver. Já com uma história tão empreendedora, assim, de Sim, sucesso. Com uma história tantas, linda. Né? Aí, que a gente pode pegar ali realmente pra gente, né? E eu sou suspeita, né, Mel? Porque eu falo que não só por ser administradora de empresa, mas por ser muito empreendedora. Vim de um berço, né, de uma família toda empreendedora. Então, você está de parabéns. Obrigada. Adorei ouvir a sua história, conhecer um pouco mais, né? Eu me sinto, assim, lisonjeada quando ouço história de mulheres empoderadas, de mulheres que realmente empreendem, sem medo de errar, né? Que isso é muito importante. E, assim, só agradecer, né? Muito feliz, viu, Mel, em participar, poder estar aqui do seu lado, ouvindo essas histórias incríveis. Porque isso nos faz também, né? Nos fortalece, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. E obrigada pelo convite, né? Pela estreia. E assim, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, te admiro muito como profissional. Simone. Conheço seu trabalho através da Mel, que ela fala super bem. Ah, gente. E assim, Que bom saber. e se Deus quiser, futuramente teremos a oportunidade de trabalharmos juntas. Aí, né? ó. Para É as o que eu coisas falo. ficarem Será uma honra. mais alinhadas ainda, Tá se vendo, Deus ó? quiser. Saber viver é isso, gente. É conectar pessoas. Eu falo isso com muito carinho, com muita gratidão no coração e principalmente com muita sabedoria. Porque nós temos aí agora mais uma porta de você conhecer histórias de Exato. sucesso, aprender com as dificuldades e também ver que tudo é possível. Te aguardo sábado às 9h15 na TV Alterosa com o melhor programa de Minas e agora toda terça-feira aqui nos estúdios da Arte Beats, programa Saber Viver, podcast agora Saber Viver, gente. Nós estamos muito Que luxo! chique, que luxo! Ó, Você merece. um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Aguardo vocês sábado às 9h15 da manhã. Simone, gratidão, viu? Beijo. Sucesso. Muito Beijo. obrigada.